Muito bem, então hoje vamos ver um pouco sobre o método UNIFAC. A ideia dessa apresentação é trabalhar o método de maneira prática, fazer um exercício e mostrar passo a passo como desenvolver o método. O método UNIFAC, ele tem esse nome, tá? Eu vou dividir aqui os pedaços desse nome, porque ele é uma mudança, ele é uma alteração do método UNIQUAC, que é um método anterior, é um método que emprega a teoria quase química, tá? A teoria quase química em 10 segundos. Ela considera que as soluções elas têm uma distribuição não randômica das suas moléculas, e o UNIQUAC ele utiliza essas informações das interações moleculares para fazer a estimativa dos coeficientes de atividade. O método UNIFAC ele propõe uma alteração nesse termo de interação molecular e ao invés de a gente ter que experimentalmente determinar essas interações entre moléculas, o método UNIFAC ele emprega a teoria da contribuição de grupos para a estimativa das interações moleculares. Então, esse termozinho que a gente fala ali vai ser um termo residual, é a diferença entre o método UNIQUAC e o método UNIFAC. E aí, com essas informações entre as interações agora dos grupos e não mais entre as moléculas, a gente consegue fazer uma estimativa dos coeficientes de atividade. Mas aí, se a gente parar para pensar, se eu já tinha um modelo matemático para calcular coeficiente de atividade, que já considerava essas interações entre as moléculas, que era o UNIQUAC, por que agora eu tive que fazer essa alteração e ter um novo modelo chamado UNIFAC? Porque quando a gente não tem dados experimentais disponíveis entre essas interações entre as moléculas, a gente consegue usar o método UNIFAC. Ele acaba sendo um método preditivo, então vou mostrar no próximo slide que por causa da teoria de contribuição de grupos, a gente consegue meio que montar a molécula e prever como vai ser o comportamento nessa solução, sem ter necessariamente os dados experimentais de interação entre essas moléculas que fazem parte da solução. Então, quando faltam dados experimentais, a gente parte ali para o UNIFAC. E o que significa? O que significam esses grupos funcionais? O que significa essa teoria de contribuição de grupos? Os métodos de contribuição de grupos, tá? Não só o UNIFAC, mas todos que considerem contribuição de grupos, eles consideram que a propriedade que você quer estimar, ela vai ser função de grupos funcionais, ela depende de grupos funcionais que existem ali na molécula. Então, a gente quebra essa molécula em partes, tá? Esses grupos funcionais não necessariamente são funções orgânicas, tá? Como a gente vê lá em química orgânica, mas são pedacinhos dessas moléculas que são catalogados e têm essas propriedades, essas interações também catalogadas ali junto. Então, cada molécula ali vai ter seus grupos funcionais, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouco aqui no UNIFAC. A gente vai chamar de subgrupos, tá? E existem outros métodos além do UNIFAC, por exemplo, existem métodos de contribuição de grupos para estimativa de viscosidade, propriedades críticas, pressão de vapor, tensão superficial e por aí vai. Tá? E por que a gente faz desse jeito? Por que a gente quebra as moléculas em grupos funcionais para fazer estimativa dessas propriedades? Por que não ir lá e, de uma vez e já resolver, já descobrir experimentalmente quanto é essa propriedade ali na solução? No caso do UNIFAC, no caso dos coeficientes de atividade, é muito mais fácil, tá, em termos experimentais, a gente catalogar a interação entre grupos do que catalogar a interação entre todas as moléculas possíveis que a gente consiga estudar. Então, a partir do momento que a gente divide uma molécula em suas subunidades, nessas unidades menores aqui, a gente vê que existem entre moléculas diferentes esses mesmos grupos funcionais. Então, o número de grupos funcionais é muito menor do que o número de moléculas que existe. Então, é muito mais fácil a gente estudar essa interação entre grupos funcionais do que estudar entre todas as moléculas. E onde é que eu vou encontrar essas propriedades? O que a gente vai precisar aqui em termos de propriedades
desses grupos funcionais, tá? O que a gente vai precisar? Basicamente esse RK, esse QK e esse AMN. Esse R, ele é basicamente o volume, o Q é a área superficial, tá, de Van der Waals. Então, volume e área superficial de Van der Waals. E esse A é um parâmetro de interação entre os grupos, tá? Então, essas três propriedades são importantes. E a gente tem aqui algumas fontes de consulta, tá? Como o banco de dados da Dortmund. Tem o link aqui no vídeo que eu coloquei na descrição. Daqui a pouco eu vou colocar também um slide de referências bibliográficas. E tem um artigo original do Unifac, do Prausnitz. Esse artigo é de 1975, então o número de grupos funcionais, tá? Vou chamar daqui para frente de subgrupos. O número ali de subgrupos, ele é muito reduzido. Então, o banco de dados do Dortmund está atualizado, ele tem um número muito maior. Inclusive, existem subgrupos que deixaram de existir do artigo original para hoje, tá? Então, é preciso ter um certo cuidado também na hora de... Pode dar resultados diferentes, tá? O exercício, inclusive, que eu vou fazer aqui, eu tirei do artigo original do Prausnitz e usei o banco de dados da Dortmund e dá um resultado ligeiramente diferente no final por causa desses grupos funcionais que foram alterados de lá para cá, tá? Então, no site ele está listado, literalmente, tá? Cada um desses subgrupos, esses parâmetros de interação. O parâmetro de interação MN é diferente do parâmetro NM, tá? Então, por isso que ele está listado dessa maneira, IJ e JI. E lá, se a gente observar, a gente vai ver que existem subgrupos, grupos principais, números, né? Então, qual a diferença entre grupo e subgrupo? Na verdade, existem lá os grupos principais e os subgrupos, tá? Isso foi organizado dessa maneira porque quando o pessoal foi olhar esses grupos funcionais, aqui nesse exemplo, por exemplo, CH3, CH2 e CH, eles perceberam que esse parâmetro de interação dessas moléculas aqui, desses grupos funcionais, era basicamente o mesmo. Então eles tinham o mesmo parâmetro de interação, a mesma energia na hora de fazer essa interação com outros grupos funcionais. Então, esses pedacinhos aqui, esses grupos funcionais, foram chamados de subgrupos e agrupados em um grupo principal, tá? Nesse caso aqui o CH3, CH2 e o CH, eles estão agrupados no grupo 1, tá? Que recebe o nome aqui de CH2. E esses subgrupos também têm uma nomenclatura própria, tá? Então, isso aqui foi tirado do artigo original do Prausnitz, tá? Essa nomenclatura é diferente hoje, mas só para ilustrar. O subgrupo CH3 ele recebe essa nomenclatura 1A, o CH2 1B, CH 1C e por aqui vai. Pode acontecer da gente ter, por exemplo, ligação dupla. Ligação dupla não tem subgrupo, então a gente trata aqui como se fosse subgrupo 2, tá? A nomenclatura que ele recebe ali é 2. Então, se a gente for para esse exemplo aqui, ó, pentano, então, ó, pentano tem 2CH3, né? Então, esses grupos funcionais, esses subgrupos são os grupos 1A, e temos 3 subgrupos 1B, que são do CH2. No tolueno, a gente tem um subgrupo 4B, e o restante aqui desses carbonos são do grupo 3. Então, se a gente for olhar aqui, ó, 3, a gente tem AC, então esse AC significa que é carbono aromático ligado a hidrogênio. E esse 4B, ó, 4B corresponde a carbono aromático ligado a CH3. Então aqui, inclusive, no artigo do Prausnitz, ele dá alguns exemplos, tá? Como é que algumas moléculas são subdivididas nesses subgrupos. Mas eu tenho dificuldade de ler essas informações. O simulador DWSim, ele tem lá na parte de componentes, você consegue enxergar, ver, né, esses subgrupos destacados aqui. Então isso pode ajudar bastante na hora de... não estou enxergando muito bem como é que é esse subgrupo. Você consegue ir lá e ver esse subgrupo diretamente
listado no software. O link para o download do DWSim é esse, tá? Vou deixar aqui na descrição também. E tem uma ferramenta muito boa da própria Dortmund, que é a busca que eles têm no site, tá? Eu coloquei aqui o link na descrição também. Você consegue colocar o nome da espécie química que você quer, você clica lá na lista e ele mostra quais são os subgrupos presentes e ele destaca quais são esses subgrupos que estão ali na molécula. Então isso é uma ferramenta para facilitar, ele conta quantos subgrupos tem, a gente precisa dessa informação para o método UNIFAC, e é uma mão na roda. Então essa ferramenta é muito boa para facilitar aí na hora de identificar os subgrupos presentes na molécula. Aqui são algumas referências, tá? Inverti um pouco a ordem, coloquei as referências logo agora, antes da gente prosseguir. Então, o link para o site da Dortmund, para o banco de dados, tá? Do UNIFAC original, existem modificações do UNIFAC, tá? Esse é o UNIFAC original que a gente vai trabalhar hoje. Aqui é para identificar os subgrupos. Essa referência aqui é do artigo original do Prausnitz. Eu vou colocar o link também aqui para esse artigo de 1975, o artigo original. E esse artigo aqui é um artigo interessante, que ele fala de maneira histórica, né? Ele trata historicamente desde o modelo UNIQUAC até o modelo UNIFAC modificado pela Dortmund. Existem ainda outras modificações do UNIFAC, tá? Para tentar contornar algumas limitações do UNIFAC original. E é um artigo muito legal, que ele mostra todos esses modelos e as vantagens e desvantagens de cada um. Eu trouxe nessa apresentação também um algoritmo que eu montei para a gente organizar as contas. Então, é interessante ter isso daqui impresso ou em algum local que você possa enxergar esse algoritmo para a gente ver passo a passo, tá? Vou passar rapidamente aqui sobre essas etapas. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é determinar os subgrupos de cada espécie química, de cada molécula ali presente na solução. Então a gente pode desenhar a molécula e fazer essa identificação manual, olhando a lista de subgrupos lá do site da Dortmund, ou usar aquele site, né, da Dortmund também, para identificar diretamente esses subgrupos presentes. Tá? Depois, montar uma tabela com as propriedades, né, o volume e área superficial de Van der Waals, e os coeficientes estequiométricos de cada grupo funcional por espécie química. Basicamente, quantos grupos funcionais a gente tem presentes em cada molécula. Tá? Montar uma tabela com os parâmetros dessas espécies químicas e dos grupos funcionais. Tá? Então, o que é essa tabela? A tabela com essas propriedades aqui, ó, tá? Dos passos 4 a 7. Isso aqui é opcional. Vocês vão ver que, na verdade, de tempos em tempos eu vou montando essas tabelas para organizar as contas. O método UNIFAC é um método que é um pouco cansativo, ele é um pouco longo de ser aplicado e se a gente não organiza bem as contas, o procedimento pode ficar um pouco desorganizado. Dos passos 4 ao 6 é basicamente aplicar as equações, tá? E por fim, o passo 7 a gente calcula o termo combinatorial do método UNIFAC. Então, o método UNIFAC, na equação ali do coeficiente de atividade, vou mostrar daqui a pouco, ele tem duas partes. Uma das partes é a parte combinatorial, que leva em consideração o tamanho ali da molécula, tá? A diferença de tamanho entre as moléculas. E um termo residual, que leva em consideração essas interações entre os grupos funcionais. Então, aqui, nessa etapa 7, a gente calcula esse termo da diferença de tamanho entre as moléculas. No passo 8, a gente vai lá e consulta, né, todos os termos de interação entre os grupos funcionais. Na etapa 9, a gente usa isso daqui para calcular esse termozinho, psi, que é um termo de interação também, tá? Entre os grupos funcionais, uma expressão bem pequenininha. E a parte talvez mais cansativa do método são as etapas 10 e 11, tá? Então, para cada grupo funcional presente na solução, eu vou calcular todos esses termos. O que isso significa? Se eu tiver, por exemplo, uma molécula
que tem 2 grupos funcionais e uma outra molécula presente na solução que tem mais 2 outros grupos funcionais diferentes entre si, tá? E diferentes da primeira molécula. Então eu teria 4 grupos funcionais presentes na solução. A gente está olhando ali em termos não mais das moléculas em si, mas a gente está olhando os grupos funcionais presentes na solução, tá? Então essa etapa 10.1 a gente calcularia essa fração molar do grupo funcional presente ali na solução, tá? Esse θ, isso aqui é um θ maiúsculo, tá? Então, para diferenciar desse θ da etapa 5, eu vou chamar de tetão, tá? Então, tetão M, a gente tem ali quase como um percentual, tá? De área superficial daquele grupo funcional presente na solução. E esse último termo aqui, o ln de gama M, ele é um termo do coeficiente de atividade residual, tá? Do grupo funcional. Então, a gente vai precisar desses termos para poder estimar esse termo residual do grupo funcional. Essa expressão aqui talvez seja a mais chata de trabalhar do método, tá? Porque tem alguns somatórios ali presentes. Isso aqui pode dar um pouco de trabalho na hora de organizar as contas no papel. Então, essa etapa aqui é uma etapa crítica. Etapa 11, a gente vai fazer a mesma coisa que fez na etapa 10, só que a gente vai considerar como se fosse uma solução com uma substância só. Em vez de considerar a mistura das diferentes moléculas que a gente tem ali, tá? Das diferentes espécies químicas, a gente vai considerar como se a gente só tivesse a espécie pura. Então a gente repete todas as contas, tá? Se eu tiver 2 moléculas presentes ali, tá? Uma mistura binária, então eu considero só uma delas e repito todas as contas. Depois passo para a outra molécula, repito todas essas contas aqui. São as mesmas equações da etapa 10, tá? Mas agora individualmente, tá? Grupo funcional por espécie química, tá? E aí, com esses termos residuais, tá? Dos grupos funcionais, a gente consegue calcular o termo residual daquela espécie química, tá? E finalmente, com o termo residual e o combinatorial, a gente consegue calcular o coeficiente de atividade, tá? É basicamente um somatório. Então, essas são as etapas para o método UNIFAC, tá? Essas são as expressões, tá? Também é muito interessante ter isso separado para facilitar o desenvolvimento. Então, ter isso impresso do lado ou ter isso facilmente em mãos, tá? Para poder a gente fazer o desenvolvimento desse algoritmo. E aqui eu vou trabalhar, tá? O exemplo tirado do próprio artigo do Prausnitz, que é determinar o coeficiente de atividade para um sistema formado por acetona e N-pentano na temperatura de 307 Kelvin, com fração molar ali da acetona de 0,047.